cotidiano rende boa literatura? Hoje os convidados do Literato vão provar que sim. Então vem comigo, que a nossa viagem literária tá só começando. Uma história dentro da história, transformando tudo à sua volta. Essa é a tônica de Cabrita da Peste, lançamento de Luan Barbosa que mistura psicanálise, séries de TV e muitas reminiscências para desconstruir os próprios traumas. A gente acompanha a história de um jornalista que escreve sobre uma personagem e leva essa personagem para a terapia para tentar se entender. Então é um livro que você vai encontrar metalinguagem muito presente, assim, é uma história dentro da história. E aí o leitor acaba que acompanha duas histórias que vão se converger lá no final, é bem instigante. A crônica é a linguagem escolhida pela Ana Simoni para falar com o mundo. A escritora se revela para nós no Eu Sou. O mundo tá todo estranho. Passou uns dias aí com quase ninguém na rua. Agora já tô vendo umas pessoas. Aos poucos estão voltando. Tem uns que parecem assustados. Um monte de gente tá usando máscara e luva. Máscara até com desenho colorida deve ser moda, para ter tanta variedade e tantas cores. Em uma discussão entre valor e utilidade, Vinícius Guedes conta um pouquinho da sua vida e traz os versos de Lao Tse. O valor de uma casa está no material de suas paredes, mas é no vazio de suas portas e janelas, onde se encontra sua utilidade. E você quer dicas de leitura? A gente ainda tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária. O Literato está no ar. Enfrentar suas barreiras emocionais é essencial para reescrever a própria história. Luan Barbosa se desafia a alcançar essas barreiras em seu livro de estreia, Cabrita da Peste. No livro acompanhamos Murilo, jornalista que durante as sessões de terapia é desafiado a analisar um roteiro de série que escreveu e que pode revelar muito sobre aquilo que esconde dentro de si. A partir daí, passamos a ver uma história dentro de outra história e personagens que se enriquecem ao refletir sobre os desafios e lutas do próprio autor. Com vocês, Luan Barbosa. Olá, minha gente. Entrevista com o autor aqui no Literato. Estamos na livraria A União e hoje a gente recebe Luan Barbosa, que é jornalista, poeta, publicitário, né? Tantas coisas. Um pouco louco também, pode-se dizer assim. E aí a gente vai conversar um pouco sobre Cabrita da Peste, não é isso? É isso. Seu primeiro livro. Meu primeiro romance está saindo agora pela editora Mondro. É um romance que traz a autoficção como narrativa central, então a gente acompanha a história de um jornalista que escreve sobre uma personagem e leva essa personagem para a terapia para tentar se entender. Então é um livro que você vai encontrar metalinguagem muito presente, assim, é uma história dentro da história, e aí o leitor acaba que acompanha duas histórias que vão se converger lá no final, é bem instigante. E onde Cabrita da Peste converge com sua história? Cara, eu acho que Cabrita da Peste na história é Lindalva, né? Uma sertaneja forte, destemida, e eu acho que ela é um pouco do que eu em alguns momentos da vida quis ser e não consegui, que é debochada, corajosa, não aceita ser diminuída. Então, acho que vem um pouco do que eu não consegui ser em alguns momentos da vida, mas também é uma inspiração real de uma amiga minha, que tem esse jeito debochado, que critica, que ela é quase antipática, mas é impossível não adorá-la, sabe? De tão carismática que é a antipatia dela. Então é meio que uma junção dessas coisas que eu me vejo também nesse recorte e acaba que surge essa Cabrita da Peste, né? Como Cabra da Peste é um termo muito cunhado no sertão, no Nordeste. Eu quis trazer essa versão feminina tanto para homenagear as mulheres da minha vida, minha mãe, minha irmã, minhas avós, que são do sertão, como também para trazer esse contraponto do alter ego do próprio personagem Murilo, que é quem vai escrever sobre Cabrita da Peste. Murilo tem algo seu? Sempre tem, né? Não dá para escrever sem se colocar um pouco ali na escrita, um pouco da sua essência.
Não é uma autobiografia, mas é uma autoficção. Acho que tem elementos da minha vida, das pessoas que circundam a minha vida que eu consigo inserir aí dentro da narrativa de Cabrito da Peste. Então, o livro traz terapia porque eu fazia terapia no momento que eu escrevia. Não para validar as mesmas questões do personagem, mas para validar questões de mim enquanto autor, da minha síndrome de impostor, por exemplo. A história se mistura um pouco porque pega um pedaço de mim, pega um pedaço de algum amigo que já viveu alguma dor parecida. São anseios da sociedade geral, sabe? Acho que é uma obra que traz a realidade, assim. Não é uma obra que traz uma investigação de um crime ou alguma coisa que tem um grande plot twist, mas ela vai trazer uma verdade que muita gente ali vai se identificar, que é essa solidão nesse mundo contemporâneo, nessas redes sociais, esse sentimento de não pertencer a algum lugar, sabe? Então acho que converge, assim, tanto da vida do autor como da sociedade geral. Acho que cada um se encontra um pedacinho aqui dentro desse. E o processo de escrita dele? É interessante porque primeiro eu escrevi o roteiro. Cabrito da Peste nasceu como um exercício criativo, de roteiro mesmo. Eu queria participar de um concurso lá em 2019, 2018. E aí comecei a escrever os capítulos. O concurso exigia, acho que 6 capítulos e eu consegui fazer uns 4. Então eu acabei desistindo e engavetei. Acho que quem escreve vai entender que muitos dos projetos que a gente faz não saem da gaveta nunca. Então eu deixei ele lá e aí na pandemia, todas aquelas questões de solidão, né, que eu morava sozinho, então elas emergiram e eu precisei entrar na terapia para entender o que estava acontecendo com o mundo e comigo. E aí nesse processo, minha terapeuta me incentivou a resgatar esse meu lado escritor. Eu já escrevia poesias na escola, eu lancei um livro de poesia com meus colegas quando eu tinha 15 anos. Então, minha terapeuta incentivou a resgatar esse lado para que eu tentasse validar meu lado de escritor. E aí eu resgatei o roteiro e comecei a escrever um romance em cima dele, né? Como é que seria um personagem escrevendo esse roteiro? E aí meio que foi nascendo e quando eu vi já tinha essa grossura de livro aqui pronto. Como você falou, né? O mundo era outro no processo de escrita dele. Como é que tá o mundo hoje, ele sendo lançado? Nossa, pior. Acho que tem até um otimismo que não se vê, talvez, hoje, depois do que a gente passou na pandemia, né? Acho que a gente reaprendeu a convivência e ao mesmo tempo que aprendeu a esconder algumas coisas e mascarar algumas coisas por trás das redes. O livro traz alguma coisa que é um pouco mais intensificada agora em 2025, né? O Murilo, ele sofre por ansiedade, por depressão, muito por se comparar com a vida do outro, que ele vê nas redes sociais, por exemplo. Ele sente que é um jornalista frustrado, que nunca conquistou nada, que tem um trabalho que tira a alma dele, mas não devolve nada de valor. Então, sim, acho que esse sentimento é muito pertencente atualmente. Acho que depois da pandemia, a gente tentou se conhecer um pouco mais, entender quais são os nossos limites, e acho que isso está um pouco mais aflorado hoje em dia. Mas acaba que conversa, mas acho que era um pouco menos crítico, talvez, ali quando eu escrevi. Né? O que é que te ajuda, te inspira? Olha, não querendo falar de signos, mas como eu sou geminiano, eu tenho um universo muito grande assim, de referências. Então eu leio do humor e eu vou pro drama, eu não tenho preconceitos linguísticos, por exemplo. Eu leio prosa, leio Saramago, mas também vou ler Tati Bernardo, que tem uma linguagem muito mais popular. Para Cabrito em si, acho que eu bebo muito de Ariano Suassuna, acho que o deboche nordestino, essa coisa afiada mesmo, acho que vem muito desse paraibano, né? Acho que é até uma certa homenagem. Quem lê Cabrito da Peste vai ver um pouco de O Alto da Compadecida ali, né? Não comparando a genialidade, mas assim, acho que o humor afiado está muito perto. Mas também é uma obra que, se você leu, por exemplo, O Caçador de Pipas, você vai encontrar esse lado emocional, essa ferida humana que é preciso cavucar para entender e fazer ela ser curada, sabe? Então, sim, diria que isso. Eu também me inspiro muito na cultura pop, acho que séries é um grande referencial hoje em dia. Tem uma série da HBO que chama May I Destroy You, que também é inspirada numa atriz da vida real dela, que ela fala um pouco sobre um processo de trauma que ela usou para escrever um livro novo. Então, essas referências meio que moldam assim Cabrito da Peste, assim, no geral. Para quem você indica o seu livro, a leitura, né? Eu acho que Cabrito da Peste é um livro para, sobretudo, quem se vê como humano, assim, quem se vê em momentos falhos da vida, quem se vê perdido, quem um dia se olhou no espelho e falou assim, poxa vida, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo?
É um livro que tenta usar da arte, né, do ato de escrever, como uma válvula de escape para a própria sanidade. Então, acho que quem já buscou um consolo num filme, numa leitura, numa série, acho que é um livro para quem busca reconhecer sentimentos que às vezes a gente ignora, né? Acho que às vezes o estresse do trabalho, a ansiedade de se comparar, são coisas que a gente vai colocando ali debaixo do tapete e elas vão se acumulando até explodir. Então, acho que é um livro para quem sente, sobretudo. Você disse que está preparando um lançamento com poesia também, né? Sim. Conta um pouquinho. Olha, Spoiler. Antes do meu romance, eu já trabalhei com alguns outros livros. Eu lancei em 2020 um e-book na Amazon chamado Um Coração Sempre Ri Antes de Chorar. A poesia sempre foi um jeito que eu tinha de colocar no papel que eu não sabia dizer em palavras. Então era uma dor que eu não sabia direito dizer como eu sentia e ela escapava ali por palavras não só bonitas, mas palavras que materializavam um sentimento que era estranho para mim. Então tá vindo aí A Maré que Me Arrasta, também pela Mondro. É um livro que faz muito simbologismo com o mar, com o oceano, e com essa sensação de ser arrastado pela vida, de ser arrastado por sentimentos como a angústia, como a solidão, como a ansiedade, a própria depressão, a solidão. Enfim, parece um pouco muito triste, né, falando assim, mas é um livro que também traz esperança, né? Depois de uma tempestade do mar agitado, a maré também traz aquele arco-íris, o sol, a visão de um novo horizonte. Então acho que é um livro que vai brincar um pouco com essa dor, mas também com essa poesia de se reinventar e sobreviver. Onde é que a gente pode adquirir? Além do site da editora Mondro, o Cabrito da Peste está disponível presencialmente aqui em João Pessoa, lá na Psicom Jogos, é uma loja de jogos infantis e pedagógicos que fica na Epitácio Pessoa. E também nas minhas redes sociais, @bsluan no Instagram, eu consigo mandar para o Brasil todo, né? Esse trabalho está bem bonito, graficamente é um trabalho muito bonito e eu tenho muito orgulho. E aí, se quiser, é só mandar uma mensagem, passar lá na Psicom Jogos ou acessar o site da Mondro. Luan, eu vou pedir agora para tu deixar um recado pro mundo. Eita. Quando eu escrevi Cabrito da Peste, eu não tinha noção do que ele ia se tornar. Eu acho que eu estava tentando vomitar ali uma dor, um trauma que estava um pouco mal trabalhado na minha vida e também na vida de pessoas que circulavam ao meu redor. Então nasceu como um processo terapêutico de expressar um sentimento, expressar uma dor, expressar uma vida. Acho que é um livro que eu tenho muito orgulho, é como se eu tivesse colocado um filho no mundo, porque é a minha história também, de certa forma, é a sua história. Traz a Paraíba, traz o sertão, traz o Nordeste como um recorte, né? A gente vê pouco isso na literatura brasileira hoje em dia, a gente dá muito valor ao que vem de fora, mas os autores brasileiros também são fortes ali no circuito Rio-São Paulo, mas os autores nordestinos têm mais dificuldade para se vender. Então, essa aqui é uma proposta do meu coração para o mundo, para dizer que a gente tem capacidade de criar coisas bonitas e principalmente que a arte, a escrita é um processo milagroso, assim, que ele cura, que ele reinventa, ele faz seguir adiante. É isso, muito obrigado. Eu vou pedir para você ler um trechinho. Tá, vamos lá. Lindau está atento a qualquer movimento e ouve mais uma vez algo se movimentando pelo mato. Como um leopardo prestes a atacar, ela estica bem a sua pedra afiada, visualiza a presa, mira e atinge em cheio o bicho, que resmunga. Já deu para enxergar que eu não sou uma raposa ou quer verificar minha cauda? Valei-me, Nossa Senhora das Bicicletinhas Tortas. Quem diabos é você, criatura? Eu sou um nativo indígena, Jamanta. Sou o protetor dessa floresta. E quem paga o senhor para proteger o mato? É o prefeito, é? Meu nome não é Jamanta. Eu chamei você de Jamanta. Após o senhor errou, meu nome é Lindalva. Santa paciência, meu nome é Avaré, ignorante. Sou nativo dessa região e tenho missão de manter a ordem nessas redondezas. Devo informá-la que a senhora está perturbando a paz por aqui. Senhorita, que eu não te dei cabimento, enxerido. Seguro bem firme, feche os olhos, visualize o céu, imagine o sol se pondo. Ouça o som da cachoeira, agora pense em flores no campo. Sinta o vento bater no seu rosto, conte até 5 e jogue as pedras no chão. Que catimbozeira é essa? É um ritual indígena, tem que seguir ao pé da letra para funcionar. Lindalva pega as pedrinhas na mão, encara Avaré com um certo receio, mas segue o ritual. Avaré interrompe. E então? Espera, avexada, ainda tô na cachoeira. No próximo bloco a gente vai conhecer a cronista Ana Simoni, que nos conta no Eu Sou um pouco do seu processo criativo e seu amor pela leitura. A gente volta já.
Vivenciamos uma pandemia e sobrevivemos a ela em muito por conta da arte que produzimos e consumimos. Ana Simoni, que vive em Pacifica, no Rio Grande do Norte, escrevia. A cronista registrou seus afetos, suas emoções, seus medos e suas dores durante esse período conturbado de nossa história recente. Juntou tudo isso em seu Misto Quente e Álcool em Gel. Mais recentemente lançou outro livro de crônicas, Água de Caju. Hoje ela nos conta um pouquinho sobre si mesma no quadro Eu Sou. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de contar histórias, que gosta de observar as coisas ao meu redor, passar para o papel e expressar minha forma literária, minha forma artística de como eu vejo o mundo. A literatura, ela surgiu na minha vida desde muito nova. Eu lembro que desde criança eu gostava de ler. Eu comecei a ler gibis, né, histórias infantis mais curtinhas. E aí eu lembro que eu fiz uma atividade na quarta série, na época, em que a gente tinha que criar histórias, retratar alguns contos de fadas que a gente estava trabalhando nas aulas, em forma de livrinhos com desenhos. E ali eu tomei um gosto por escrever, que eu comecei a criar histórias independente de alguma atividade que era solicitada na escola. Então, depois que foi solicitada essa atividade, eu comecei a fazer os meus próprios livrinhos com folha de ofício, eu grampeava e começava a escrever. E aí depois, né, conforme eu fui lendo alguns livros também, a minha irmã mais velha, ela me incentivava bastante, ela costumava levar livros da biblioteca para eu ler, e aí eu comecei a frequentar a biblioteca com o meu primo também, que a gente ia toda semana pegar livros na biblioteca, e era uma coisa muito legal que hoje eu não vejo, né, as crianças, os adolescentes fazerem, que é ir até uma biblioteca pegar um livro para ler. Muito raro a gente ver isso, e era algo que eu lembro que eu gostava bastante de fazer. O processo para publicar um livro tem sido uma experiência muito boa, muito interessante para mim, que eu venho gostado bastante, né? O primeiro eu havia tentado no editor anterior com outra editora, não tinha dado certo, mas aí eu continuei enviando o original até que deu certo. E aí eu publiquei o meu primeiro livro, chamado Água de Caju, com a editora Folheando, que é uma editora lá do Pará. E ao mesmo tempo eu participei com outra obra que eu tinha escrito, que é a que eu publiquei recentemente, Misto Quente e Álcool em Gel, pela editora Sanhoá, de João Pessoa. E para mim tem sido muito satisfatório, assim, muito gratificante, porque é algo que eu queria desde criança. Então eu realizei um sonho de publicar um livro, de fazer um lançamento com mesa de autógrafo, um evento que foi maravilhoso. Então, para mim, tem sido muito gratificante essa minha experiência literária. O meu processo de escrita, ele não tem um padrão definido. Os dois livros que eu escrevi, eles foram escritos de formas diferentes. O primeiro era uma forma de terapia que eu tinha, eu começava a escrever minhas crônicas, as minhas histórias, conforme eu queria, né? Eu gostava de escrever, às vezes me ajudava um pouquinho com a ansiedade, então eu começava a escrever. E não tinha... Até tinha um sonho, né, de publicar um livro, mas eu não acreditava muito que publicaria um dia. E fui guardando por muitos anos as histórias, até que quando surgiu um edital, né, uma chamada, eu decidi tentar, né? E aí deu certo. Essa foi a forma como eu escrevi o primeiro livro. Já o segundo, eu já tinha essa ideia de querer publicar, mas ele foi escrito conforme a gente foi vivenciando, né, o Misto Quente e Álcool em Gel, a pandemia do Covid-19. Então eu ia vendo relatos, reportagens na época e ia criando as histórias ao mesmo tempo que ia acontecendo. Então foram dois processos de escritas bastante distintos.
As minhas influências literárias, eu costumo dizer que Lígia Fagundes Telles é uma autora que eu me espelho bastante, que eu acho muito, muito bonita a forma como ela escreve. Eu acho ela uma escritora genial, assim como Clarice Lispector. E Caio Fernando Abreu, né, que ele tem um estilo também de contos, de crônicas, histórias mais curtas, que eu lembro que eu achava muito interessante, que eu gostava muito da forma como ele escrevia, né, as frases de efeito que ele utilizava também. Então eu acredito que esses três autores, eles me influenciaram bastante no meu estilo, né, de escrita. E o recado que eu deixo é escrevam. Escrevam bastante, escrever é muito bom. Se você gosta de escrever, se você tem esse sonho de publicar um livro algum dia, continue escrevendo, vá guardando as histórias e crie histórias de diferentes coisas que você não viu ainda, não leu ainda e queria que as pessoas lessem, né? Ou sobre coisas que você gosta. O importante é escrever e não abandonar o sonho de escrever e publicar um livro. Eu vou ler agora um trechinho desse meu novo livro, que eu lancei há pouco tempo, Misto Quente e Álcool em Gel. E eu vou ler a parte de um personagem chamado Theo, que é uma pessoa em situação de rua, que ele começa a observar o que está acontecendo, né? Fica com diversas dúvidas do porquê as pessoas estão usando máscara e tudo mais. E o trecho que eu escolhi é o seguinte: o mundo tá todo estranho. Passou uns dias aí com quase ninguém na rua. Agora já tô vendo umas pessoas. Aos poucos estão voltando. Tem uns que parecem assustados. Um monte de gente tá usando máscara e luva. Máscara até com desenho colorida deve ser moda, pra ter tanta variedade e tantas cores. Só faltava essa agora. Uma moça passa e me joga uma moeda na lata. Ei, moça, por que tá todo mundo usando máscara? Ela me ignora e continua andando. Mesmo assim, eu grito em agradecimento. Deus te abençoe. É o dia todo assim, quase ninguém olha pra mim, parece até que tem medo. Vez ou outra alguém me joga uma moeda, mas também são raras as vezes que alguém ousa olhar. Até o momento eu tenho publicado 2 obras, que elas se chamam Água de Caju, que foi meu primeiro livro, e agora, recentemente, eu lancei o Misto Quente e Álcool em Gel. O primeiro, que se chama Água de Caju, você pode encontrar pelo site da editora Folheando, né, editorafolheando.com.br, e tem também pela Amazon o e-book, né, o formato digital, vocês podem encontrar lá também. E o Misto Quente e Álcool em Gel no site da editora Sanhoá, que é editorasanhoá.com.br. Vocês podem adquirir diretamente lá com a editora o livro. E essas são as 2 obras que eu tenho publicado até o momento, mas pretendo futuramente publicar outras também. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja aí o que é que tá na estante da livraria A União. A cidade de Areia é uma das mais importantes para a história da Paraíba. Teve participação na Confederação do Equador e na Revolução Praieira, ambas revoltas liberais durante o período do Império. Em 1958, o historiador Horácio de Almeida escreveu Brejo de Areia, contando a história da cidade, abordando aspectos geográficos, econômicos e culturais do município. A editora União relançou recentemente Brejo de Areia para que a obra não fosse esquecida. O livro é considerado um dos documentos mais importantes para a historiografia paraibana. Olha só, daqui a pouquinho o ator Vinícius Guedes nos traz um poema e uma reflexão sobre valor e utilidade no Café com Poesia. Não sai daí. Lao Tse, filósofo chinês, cria com sua poesia versos sobre os quais pensar. É com esse foco que o ator Vinícius Guedes escolheu uma obra dele para recitar hoje no Café com Poesia.
O valor de um vaso está na argila com o que foi feito, mas é em seu vazio onde se encontra a sua utilidade. O valor de uma casa está no material de suas paredes, mas é no vazio de suas portas e janelas onde se encontra sua utilidade. Assim, da existência vem o valor, e do vazio a utilidade. Ao nascer, nosso corpo é flexível. Ao morrer, é rígido. Ao nascer, a erva é suave como a penugem. Ao morrer, é seca. Por isso, o rígido se parece com a morte e o flexível se parece com a vida. Esse texto são trechos de um livro chamado Tao Te Ching, de autoria de Lao Tse. Ele é milenar, né? É um texto chinês, conhecido como o Livro do Caminho e da Virtude. É um livro taoísta, né? O taoísmo é uma filosofia chinesa e Lao Tse é uma espécie de autor principal. Nem eu sei. Eu estou descobrindo recentemente só. Estou gostando bastante desse sujeito. Na hora que eu conseguir conhecer ele bem, saber usar bem ele, do jeito que a Mãe Natureza fez, eu vou saber viver melhor, acredito. Então, é uma jornada, vai ser pro resto da vida. Eu já fiz muita coisa no audiovisual e algumas coisas fora do audiovisual. Sendo que a principal delas são as artes cênicas. Eu me enxergo como ator, pretendo em algum momento me dar o luxo de fazer só isso, se for possível. Já escrevi roteiro, já produzi filmes, já dirigi. Eu descobri nas artes cênicas uma válvula de escape para meus excessos, para minha energia exacerbada. E uma paixão também, gigantesca. Eu me sinto muito vivo quando estou atuando. Eu não paro de mudar, né, na verdade. E a gente volta com mais dicas de leitura para você. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka, quais as novidades que você tem pra gente? Oi, João! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. Então, ó, vamos parar de enrolar e já vamos conferir as sugestões de leitura de hoje, que estão muito especiais, viu? A Heloísa Ribeiro, ela é uma atriz e leitora ávida e o melhor de tudo, ela tem só 7 aninhos e chegando com indicação muito massa, olha só. Oi, meu nome é Heloísa, sou atriz, tenho 7 anos. Vim aqui indicar esse livro daqui. O Coco, fala de uma menina quilombola e foi feito por Neudete Pinheiro, uma mulher muito boa que faz um livro lindo, ilustrar lindo também. Eu amei esse livro. Mandou bem demais na dica, Heloísa, eu adorei, quero muito ler e agora, é óbvio, tá na minha vez, né? Hoje eu vou te indicar o novo e arrebatador romance da escritora Chimamanda, a premiada autora best-seller, que retorna com uma história sobre 4 mulheres e seus amores, saudades e desejos. No livro A Contagem dos Sonhos, a gente conhece Chiamaka, que é escritora de livros de viagens e que vive aí nos Estados Unidos. Sozinha durante a pandemia, ela vai relembrar um pouquinho dos relacionamentos do passado e ponderar também sobre as suas escolhas e os seus arrependimentos. Já a Zicora, sua melhor amiga, é uma advogada que foi bem-sucedida em tudo
até que, após ter o coração partido, busca a ajuda de quem ela achou que menos precisava. Omelogor, a prima de Chiamaka, é uma gênia das finanças lá da Nigéria, que começa a questionar, o quanto se conhece de verdade. E finalmente, a gente tem a Kadiatou, que é empregada de Chiamaka e cria com muito orgulho a filha lá nos Estados Unidos. Mas ela vai precisar lidar com uma provação inconcebível, viu, gente? Que ameaça tudo que ela trabalhou para conseguir. E nesse romance aqui, a Chimamanda volta o seu olhar super perspicaz que a gente já conhece para essas mulheres numa narrativa brilhante que discute a própria natureza do amor. A verdadeira felicidade é de fato alcançável ou é apenas um estado passageiro? E quão honesto devemos ser com nós mesmos para amar e ser amados? Pois é, uma reflexão incisiva sobre as escolhas que fazemos e também aquelas feitas por nós, sobre filhas e mães, sobre o nosso mundo interconectado. A contagem dos sonhos pulsa com urgência emocional e observações pungentes e também super inflexíveis sobre o coração humano e uma linguagem assim que vai se elevar com beleza e poder. E se você já leu ou vai ler esse livro aqui, não esquece de deixar nos comentários das nossas redes sociais que eu vou adorar saber o que você achou da nossa sugestão de hoje e também do livro, tá? É isso, João. Eu vou ficando por aqui, mas vocês já sabem que a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima!